Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rumo ao Céu, com o prefixo RTCast, que é a unificação do canal com o podcast. Nós estamos aqui para mais uma vez, pela 11ª vez aqui no EB, trazer mais um episódio de estudo bíblico, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Lembrando que os temas do EB, que são mais simplificados, eles estão próximos do seu final. Mas fique tranquilo, nós não pararemos no EB. O EB é apenas o início. Então do EB nós vamos para os mais profundos, entre profecias, entre santuário, que eu comentei no último vídeo, que mesmo que vocês falem assim, eu não tenho muito interesse em saber sobre santuário, Rafa, eu vou fazer igual, porque é um tema importante e o que é importante não se deixa de lado. E hoje estou aqui para falar para vocês, como já disse na semana passada, eu vou falar para vocês sobre a lei moral. Então, Rafael, você falou do último vídeo que existe uma lei cerimonial, uma lei civil, uma lei alimentar e a lei moral. Você falou no último vídeo sobre a lei cerimonial ligada ao santuário, e se deu ainda um foco ainda especial aí pro uso do santuário, para as funções do santuário, a importância dele e que existe um santuário celestial. Mas você não vai tratar as outras duas leis, a civis e a alimentar? A alimentar eu vou tratar, tá bom? Saibam então que eu vou tratar, além da lei moral hoje, eu vou tratar da alimentar no próximo vídeo. Daí depois da alimentar eu vou tratar um vídeo específico sobre o quarto mandamento, se ainda é válido, se não é mais válido. E depois a gente vai seguir para mais alguns outros teminhas e aí encerra os EBs e a gente vai para outra temática que vai ser mais aprofundada. Ok? Então, para iniciar, queria que vocês lessem ali na Bíblia de vocês, que é sempre importante vocês terem aberto ela, em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Êxodo 19, nós vamos para o verso 10. E o Senhor disse a Moisés, eu estou utilizando a Bíblia da Nova Versão Internacional, tá bom? Então, essa tradução que eu estou usando hoje. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia, o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham o cuidado de não subir ao monte, de não tocar a sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja o homem, seja o animal. Não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir o monte. Daí nós vamos ter toda essa cena no verso 16. Nós vamos ler mais o seguinte ainda. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Por que eu estou lendo essa cena? Eu falei que eu ia falar para vocês da lei moral. E por que eu estou lendo o capítulo 19 de Êxodo? É porque é o seguinte, pessoal. Temos que pensar no seu contexto geral. Qual que é o contexto do capítulo 20 que nós temos os mandamentos? O capítulo 19. O capítulo 19, Deus chega para Moisés e fala, olha Moisés, avisa o povo para se purificar, não chegar-se às mulheres, porque ao terceiro dia descerei até vocês, descerei até o monte, não transpasse os limites do monte, até que soe a corneta longamente, não ultrapassem os limites. E ao terceiro dia, então, no verso 16, nós temos essa informação, Deus desce sobre o monte Sinai, o monte começa a fumegar, vários trovões e raios começam a soar de um lado para o outro, e o povo se estremece. Mas imagina a cena, Deus desceu sobre o monte Sinai. Essa é a visão que Moisés e todo o povo estão tendo.
E é isso que o capítulo 19 de Êxodo relata. Deus faz todo esse preparativo, toda essa organização, unicamente por causa de Êxodo 20. Porque depois que Deus fez tudo isso, nós temos a seguinte descrição em Êxodo 20, verso 1. E Deus falou todas estas palavras. Preste atenção, não é Moisés que está falando. É Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E o que é isso que eu li para vocês? Isso nós conhecemos como os 10 mandamentos, decálogo. Essas são as 10 leis que Deus deu ao povo de Israel, que nós conhecemos também como lei moral. Por que como lei moral? Porque a forma, nós temos os 4 primeiros mandamentos, o povo lidando com Deus, o modo de agir com Deus, e dos últimos 6 mandamentos, dos 5 ao 10, nós temos o modo de agir para com o nosso próximo. Prestem atenção no seguinte ponto. Deus não deu a lei para homens escravos. Deus deu a lei para homens livres. Por isso que ele começa aqui dizendo no verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirou da casa da escravidão, do Egito, da terra da servidão. Ele começa informando, olha, eu libertei vocês, eu salvei vocês, é por isso que vocês têm que me obedecer. Então a lei, ela vem num contexto de salvação. Estou salvo. Já falei isso para vocês no vídeo do EB9, né? Então, a lei, ela vem num contexto de salvação. Outro ponto interessante, né? Quando a gente vai ali para Êxodo 31:18, nós vamos ter a seguinte passagem. Êxodo 31:18 diz bem assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, quando a gente fala sobre os mandamentos, Deus fez todo um arranjo para poder falá-lo. Ele desce sobre o Monte Horeb, né, o Monte Sinai fumega, ele proclama lá do Monte Sinai os mandamentos, ele não deixa Moisés nem escrever os mandamentos, quem escreve é Deus. Esse 18 mostra, né, que Deus deu para Moisés 2 tábuas de pedras escritas pelo Deus de Deus. E por que em tábuas de pedra e não em argila? Por que em tábuas de pedra e não em pergaminho? Porque pedra permanece para sempre. O que está na pedra permanece para sempre. Então, os mandamentos do Senhor é uma coisa tão importante que não tem como ser adulterada, modificada por qualquer coisa. E por que eu digo isso? Deus não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3,
6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E quando a gente vai ali para Mateus, no capítulo 5 mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, eu já li isso com vocês também. Diz bem assim: não penses que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumpri-lo. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma aparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Aqui no contexto, eu já expliquei para vocês que Jesus fala que quando ele vem cumprir a lei, não é o sentido de finalidade. Aqui é plerosai. Plerosai. E plerosai tem sentido de dar entendimento, tem como sentido de trazer compreensão. Ele veio dar luz, trazer luz quanto à guarda dos mandamentos. Mas, quando ele vai falar assim, aqui não passará nenhum da lei menor letra, menor traço, até que tudo se cumpra, aqui no se cumpra do verso 18 é genitai. E genitai tem o sentido de finalidade, conclusão. Então, os céus e a terra continuam, então a lei de Deus continua. Outro ponto interessante, Apocalipse, capítulo 7. Vamos para Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7, e depois a gente vai para Apocalipse 14. Apocalipse 7. Apocalipse 12. 7 em outro sentido, a gente vai trabalhar isso mais pra frente. Mas 7, Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então a gente vai para o Apocalipse 14, no versículo 12, diz bem assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então a condição do povo de Deus no tempo final é bem simples. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o Evangelho. Então, como eu posso explicar para vocês de outra forma, a não ser a dizer para vocês: a lei é válida. Os 10 mandamentos são válidos. Não é porque Moisés guardou que eu não devo mais guardar. Da mesma forma, também, a morte de Cristo não veio para trazer finalidade à lei. Não veio. A morte de Cristo, como eu falei no último estudo para vocês, a morte de Cristo, ela foi a conclusão daquilo que nós temos, que é a sombra que era o santuário, né? O sistema de sacrifício diário do santuário. O sacrifício que acontecia diariamente no santuário, ele era uma sombra daquilo que Cristo viria fazer. E isso era o que Jesus fez. E isso que representava a lei cerimonial da parte diária. Ainda tem um ponto que está acontecendo ainda, que ainda está para se concluir, e quando eu concluir, Jesus volta, que eu ainda vou explicar muito bem para vocês. Mas entendam, é de suma importância a guarda dos mandamentos. Rafael, mas eu guardo os mandamentos para ser salvos? Se você não entendeu isso ainda, vai para o estudo 8 e ouve de novo, ouve o estudo 9, ouve o estudo 10 e ouve esse. Porque alguma coisa não entrou na sua cabeça. Você não guarda mandamento nenhum para ser salvo. Não deve, não pode e não pense em fazer isso. Porque isso é legalismo. Obediência a Deus para salvação é legalismo. Entenda isso. Obediência a Deus por conta da salvação é amor, é devoção e é santificação. Faz parte do processo. Eu obedeço a Deus porque eu amo, porque eu fui salvo por Ele, não para ser salvo por Ele.
Porque da mesma forma que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, Deus diz bem assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que os livrou da terra do Egito, da terra da servidão. Fui eu que libertei vocês, fui eu que salvei vocês. Deus começa já informando isso. A lei não foi dada para escravos, a lei não foi dada para pessoas que precisavam ser salvas. Deus não deu a lei para o povo lá no Egito. Deus deu a lei para o povo no Sinai. Ali depois do Mar Vermelho, depois que os egípcios já estavam todos destruídos, que eles estavam libertos. A lei veio num contexto de já salvação, que eles estavam prontos. E aí a lei permanece durante todo o momento. A gente vai ver em Samuel, em 2 Samuel 16, ou 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, a gente vai ver a cena de desobediência de Saul. 1 Samuel 13 também, se eu não me engano, que a briga de Saul com Samuel é que Saul... Ele guardou coisas para holocaustos para Deus, ele não obedeceu plenamente o Senhor. E Samuel deixa bem certo para ele: olha, o que você acha que Deus prefere? Sacrifício ou obediência? É claro que Deus prefere obediência, e a Bíblia é inteira nesse ponto, pessoal. A Bíblia é inteira nesse ponto. A Bíblia vai trabalhar nisso do começo ao fim. Porque o homem cai? Porque o homem desobedeceu. Porque Satanás cai? Porque Satanás obedece. Porque reis e rainhas da história bíblica caíram porque eles desobedeceram aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor. Né? Deus deu ordenanças para todos os seus filhos, e essas ordenanças têm que ser obedecidas, não para ser salvos, mas porque fomos salvos. Isso é ordem, é a base do trono de Deus. Deus é um ser de ordem, Deus é um ser justo, e Ele ainda vai julgar todas as obras. A Bíblia fala que Ele quer vir julgar os vivos e os mortos na oração do credo apostólico, que nós temos ali, muito repetido dentro da religião católica. Essa oração não é uma oração nova, é uma oração muito antiga, e dentro da palavra de Deus, quando a gente vai ler ali Daniel 12:1, né, que nós temos a cena da abertura dos livros, né, é uma cena de juízo, é uma cena de julgamento, é uma cena onde as coisas vão ser postas às claras. E se vai ter julgamento, tem que ter uma lei de base, e a lei de Deus é eterna. Nós vimos no estudo de semana passada de Ele do Santuário, em Apocalipse 11, no último versículo, o que aparece dentro do Santuário Celestial? A Arca da Aliança, onde estavam as tábuas dos mandamentos. Então, vou corrigir, onde estão as tábuas dos mandamentos. Então nós temos a Bíblia inteira mostrando que o pecado é uma questão de desobediência a Deus. O pecado é uma questão de pegar do que Deus mandou e não fazer. Aquilo que Deus ordenou tem que ser feito, não para ser salvo. O propósito da obediência não é para salvação. O propósito da obediência é por amor. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É enfático em dizer isso. Então nós vamos ter uma geração de fiéis, uma geração de cristãos muito fraca. Me desculpe, mas é muito fraca. É pode tudo, não tem problema, aceita tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Jesus te aceita como você é? Aceita, mas depois que você vai para Jesus, não tem como você permanecer como você está. Não tem como. Não tem como. É só olhar para João. João era o filho do trovão e se tornou discípulo amado. Olha a diferença de alcunha. De Saulo, perseguidor dos cristãos, se tornou Paulo, apóstolo dos gentios. Olha a diferença. Quem vai para Cristo se transforma. Se transforma porque entende aquilo que Deus deseja para ele. A Bíblia em nenhum momento fala contra os mandamentos. Todos esses versos que citam contra os mandamentos de Deus são apenas distorções do texto. São apenas momentos que as pessoas retiram o contexto do texto. Porque se a gente pegar, e eu vou trabalhar isso com vocês, não nesse próximo estudo, mas no outro, quando falar sobre o sábado, eu vou mostrar para vocês inúmeros versos que mostram sobre a guarda do sábado na Bíblia inteira. E o domingo não é referenciado em nenhum momento. Nenhum momento. Então, assim, é muito forçado. Sabe, as pessoas, para não ter que obedecer a Deus, para fazer os seus próprios desejos, esforçam muito. E ainda por cima levam outras pessoas a cometer esse erro. A gente leu bem claro ali em Mateus 5, do 17 até o 20, se eu não me engano. A gente leu. Aquele que faz as coisas erradas e ensina as outras pessoas a fazer o mesmo é o menor no reino dos céus. Queridos, entendam. Os mandamentos estão em vigor. E muitas das igrejas ainda aceitam os mandamentos parcialmente.
parcialmente. Porque elas ainda vão falar do não adulterar, não matar, não roubar, não ter ídolo, eles não têm ídolo dentro da igreja, eles não tomam o nome de Deus em vão, eles não têm outros deuses diante de Deus, não adulteram, não roubam, não cobiçam as coisas próximas, não façam testemunho. Eles falam de tudo isso. Só tem um mandamento que eles não obedecem. E é sobre esse mandamento que eu vou falar, passando esse estudo no outro, e eu vou mostrar para vocês que era profético isso. Essa é a questão de eles não obedecerem. E no próximo eu vou tratar com vocês sobre a lei de saúde, que a Bíblia fala, que a Bíblia trata. Basicamente, seria isso sobre a lei moral. Eu poderia me delongar muito mais, posso puxar muito mais texto, tem muito mais coisas sobre os mandamentos de Deus na Bíblia. Algumas coisas mais tratadas só sobre o sábado, tem 100 versículos no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento. Então, é importante que vocês tenham essa compreensão. Não guarda o mandamento para ser salvo. Guarda porque foi salvo em obediência e amor. E a obediência ao Senhor é uma coisa que dura para sempre. Mas como eu sei que estou obedecendo a Deus? Qual que é o princípio? Qual que é a premissa? Simples. A lei é a base. A lei é a base. Não é o máximo. Eu preciso que vocês entendam também isso. Guardar as leis de Deus não é o máximo que se faz para Deus, é o mínimo. Tá? Porque 10 no contexto hebraico, no contexto do pensamento hebraico, é sentido de mínimo. 10 mandamentos, o mínimo das coisas que Deus te exige. O dízimo, o mínimo de dinheiro que Deus pede que você devolve dele. Então 10 é sempre no contexto de mínimo no pensamento hebraico. Então lembre-se disso, tá bom? Que vocês tenham entendido. Se ficarem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que é importante que ele chegue a outras pessoas. E até mais. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.